O que é alimentação saudável? Alimentação saudável. Uma alimentação saudável é aquela que fornece todos os nutrientes necessários ao nosso corpo em uma quantidade adequada. Uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas alimentares que assumam a significação social e cultural dos alimentos como fundamento básico conceitual. Neste sentido, é fundamental resgatar estas práticas, bem como estimular a produção e o consumo de alimentos saudáveis regionais, como legumes, verduras e frutas, sempre levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos relacionados às práticas alimentares. Seja bem-vindo ao seu canal Triocha, subscreva-se para mais vídeos. Uma alimentação saudável frequentemente é confundida com comer muito. Entretanto, uma alimentação saudável está muito mais relacionada com a variedade e qualidade do que está sendo ingerido do que com a quantidade. As nossas refeições devem obedecer às necessidades do nosso organismo, contendo, portanto, todos os nutrientes necessários, tais como vitaminas, proteínas, lipídios e carboidratos. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Evite consumir alimentos industrializados com muito sal, sódio, como hambúrguer, charque, salsicha, linguiça, presunto, salgadinhos, conservas de vegetais, sopas, molhos e temperos prontos. Beba pelo menos 2 litros, 6 a 8 copos, de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Mantenha o peso dentro de limites saudáveis, sempre pelo menos 5 cores diferentes. Quanto mais colorido o prato, mais nutritivo ele é. Nas preparações, reduza o sal e aposte em temperos naturais como manjericão, orégano, pimenta do reino, alho, cebola, limão, tomilho, salsa, páprica, gengibre, cúrcuma, entre outros. Sabor não vai faltar. Meio da tarde, merenda com leite ou derivados e pão. A ingestão de água ao longo do dia é essencial. Não deve esquecer de ensinar a criança da importância de lavar os dentes após as refeições. E a alimentação das crianças como deve ser? A quantidade de alimentos que devem ser ingeridos diariamente depende fundamentalmente da idade, do sexo e grau de atividade física desenvolvida nas atividades da vida diária. Como noutras fases da vida, um padrão alimentar equilibrado e adequado às necessidades da criança inclui uma distribuição, em termos de valor calórico e de macro e micronutrientes, de acordo com as regras de uma alimentação saudável. Deste modo, a alimentação deve ser variada e integrar alimentos que proporcionem os nutrientes necessários em proporção e quantidade adequadas. Quais são as necessidades energéticas das crianças? As necessidades médias de energia variam entre 1.000 calorias, para as crianças de 2 anos de idade, 1.200 aos 3 anos e 1.700 calorias para as crianças no final dos 6 anos, sendo variável de acordo com o nível de atividade física. As necessidades de energia da criança dependem dos requisitos impostos pelas funções do organismo, manter a temperatura, respirar, movimentar-se, pelo crescimento e também pelo gasto de energia inerente à atividade física. Uma criança necessita de ter um consumo maior de vitaminas? As necessidades micronutrientes, vitaminas e sais minerais, podem ser complementadas pela ingestão de alimentos dos 5 grupos nas quantidades e proporções adequadas. A variedade na alimentação é a melhor regra para garantir que as necessidades dos micronutrientes são satisfeitas. Quantas vezes deve comer uma criança? Os alimentos devem distribuir-se ao longo do dia, por 5 a 6 refeições diárias, em intervalos regulares. Um exemplo pode ser: pequeno almoço, leite, acompanhado de pão ou cereais e fruta, deve ser feito na primeira hora após a criança acordar. Meio da manhã, refeição pequena, evitar mais de 3 horas sem comer, por exemplo pão e uma peça de fruta. Principais refeições: sopa de legumes da época, carne e peixe, 50 g dia, ovos, 3 por semana, em vez da carne ou do peixe. Usar sal e açúcar o mínimo possível, proibido num ano de vida. A água é a bebida mais adequada. A sobremesa deve ser preferencialmente fruta. Meio da tarde, merenda com leite ou derivados e pão. O que devo fazer para que a criança tenha um funcionamento intestinal regular?
As fibras alimentares, presentes nos produtos de origem vegetal, frutos, hortícolas, leguminosas, cereais, não são absorvidas, mas são absolutamente necessárias para assegurar um bom funcionamento intestinal. Uma opção saudável será a criança, nas duas principais refeições, começar com uma sopa de legumes e terminar com uma peça de fruta. O prato principal deve também ser acompanhado com legumes, leguminosas ou salada. A criança pode ter, transitoriamente, alguma resistência em experimentar novos alimentos, e também por isto é importante variar na escolha dos legumes, das leguminosas, hortaliças e frutos. Poupança para a saúde. Em uma disputa entre comida saudável e fast food, é até possível pensar que comer bem sai perdendo em alguns aspectos, principalmente no sabor. Mas, o erro está aí, é possível sim comer bem e com equilíbrio sem abrir mão do prazer ao comer. Se a sua alimentação é baseada apenas em fast foods, mais cedo ou mais tarde a conta irá chegar, seja pelo déficit nutricional, ganho de peso, doenças, falta de disposição, entre outros. Por isso, fique com a comida saudável vencedora e comece desde já a sua poupança para o futuro, alimentando-se melhor, praticando atividade física e cuidando também da saúde emocional. Ajuda a emagrecer com saúde. Além de auxiliar na diminuição do peso, a alimentação saudável colabora com a manutenção dele. Dietas muito restritivas podem ocasionar o efeito sanfona. Aposte na reeducação alimentar. A grande diferença da reeducação alimentar para as dietas da moda é que a reeducação te ensina a comer de uma maneira mais saudável, sem a necessidade de fazer mudanças drásticas no cardápio. Outro ponto importante é que a reeducação alimentar não proíbe nenhum alimento, ou seja, tudo bem se você comer uma massa aqui, um doce acolá. Sem exageros, tudo é possível. Alimentos que melhoram o humor. Comer nos deixa felizes, por isso aproveite para acrescentar os alimentos a seguir no seu cardápio diário. Eles ajudam a produzir mais serotonina, neurotransmissor que atua no cérebro regulando o apetite, sono, batimento cardíaco, humor e temperatura corporal. Confira alguns. Frutas como melancia, abacate, limão e banana, elas contêm triptofano, aminoácido que ajuda na produção de serotonina, aveia e centeio, ricos em vitaminas do complexo B e vitamina E, melhoram o funcionamento do intestino e combatem a ansiedade e depressão, leite e iogurte desnatado, fontes de cálcio, mineral que ajuda a reduzir e controlar a irritabilidade, ovos, fontes de tiamina e niacina, que colaboram com o bom humor, castanhas e nozes. São ricas em selênio, mineral importante para prevenção e tratamento de depressão e redução do estresse. Peixes, salmão, truta, sardinha e atum, por exemplo, possuem gorduras essenciais, como o ômega 3, que protegem a estrutura da membrana celular e neurônios. Chocolate com 70% de cacau estimula a liberação de serotonina, endorfina e teobromina, substâncias que melhoram a disposição e o humor. Comida com muito sabor. A comida saudável ainda é sinônimo de comida sem sabor, restritiva e composta apenas por verduras e legumes. Infelizmente, esse é um dos mitos que os nutricionistas, médicos e demais profissionais da saúde ainda enfrentam quando sugerem ao paciente uma mudança na alimentação.